Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa aula. Sou a professora Juliana Santiago, professora de Química, e nós iremos estudar sobre petróleo. O que vem a ser o petróleo? Constitui uma mistura complexa de compostos, sendo que os principais são hidrocarbonetos, ou seja, compostos formados por carbono e hidrogênio. Mas na constituição do petróleo também podemos encontrar compostos com átomos de nitrogênio e também de enxofre. O petróleo é um óleo escuro e já era utilizado há muitos anos lá no Egito, na Mesopotâmia, na Pérsia, que é o atual Irã. Mas somente em 1859 que foi descoberto o primeiro poço de petróleo na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E como que se dá, ou melhor, que ocorreu a formação do petróleo? Acredita-se que ele tenha sido formado há muitos anos, há 400, 500 milhões de anos atrás, pela decomposição de matéria orgânica. Então, espécies vegetais e animais também, espécies aquáticas, especialmente marinhas, foram soterradas por uma lama e também pelo silt. E essa pressão, o aumento da temperatura e também pela falta de oxigenação, promoveu a formação de óleo e gás. Mas como que o petróleo, ou melhor, como que os derivados do petróleo pode chegar até as nossas casas para a gente poder usufruir? O primeiro passo é a extração do petróleo, que pode ser tanto via terrestre e principalmente podemos retirar, o petróleo do mar. O segundo passo é o transporte do petróleo. Quando ele chega até as refinarias, há um procedimento para se retirar algumas impurezas desse petróleo. Processos físicos como decantação, que consiste na separação de líquidos que são immiscíveis, que não se misturam muito bem. E a gente sabe que o petróleo, por ser formado principalmente por hidrocarbonetos, ele não tem tanta afinidade com a água, não vai se misturar. Por isso, quando há um vazamento de petróleo, a gente consegue visualizar essa separação, tá certo? Então, depois de retirar algumas impurezas por processos físicos, utiliza-se uma coluna de fracionamento para se separar as frações do petróleo. Retomando com vocês a diferença da destilação simples para a destilação fracionada, esse procedimento baseia-se principalmente numa diferença de temperatura de ebulição desses compostos. Então, aqueles que tiverem uma menor estrutura, uma menor massa, vão sair primeiro, ser coletados no topo da coluna. Quais são, então, esses compostos? Os primeiros a serem coletados são os compostos com 1 a 4 átomos de carbono. Então, teremos o GNP, que é o gás natural veicular, formado por metano e etano, e o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que é utilizado no botijão, que a gente utiliza em casa para poder preparar os alimentos, que é formado, por sua vez, por propano e butano, que são gases. Então, alcanos com 1 a 4 átomos de carbono são gasosos, são gases. E esses compostos, eles são também inodoros, não sentimos o seu cheiro, mas para que a gente possa sentir, por exemplo, quando há um vazamento de gás na nossa residência, adiciona-se produtos sulfurados com enxofre. Então, por isso que a gente sente o cheiro do gás quando há um vazamento, tá certo? E os próximos compostos, então vai acontecendo o processo da destilação e podemos recolher as frações, que são, por exemplo, gasolina, o óleo diesel, que é utilizado como combustível para navios, o querosene, então são todas frações do petróleo. E por último, vai restar um resíduo, que não vai passar pela coluna de fracionamento, que é o asfalto. Depois desse processo, podem ocorrer algumas outras etapas, que podemos chamar como craqueamento térmico, que vai tratar, por exemplo, o óleo diesel e obter a gasolina. Então, um tratamento térmico que envolve altas temperaturas.
Pode ocorrer também um processo que é chamado de reforma catalítica, pensando no termo reforma, reestruturação da molécula, vamos pensar assim, para que se aumente a octanagem da gasolina. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido sobre a questão da formação do petróleo, sobre os processos de extração e principalmente com relação à torre de fracionamento, que é utilizada para se obter as diferentes frações do petróleo. E a partir de então, nós vamos utilizar, tanto como combustíveis e matéria-prima para vários materiais. Agradeço pela atenção de vocês, muito obrigada e até a próxima!